Segunda-feira eu prego sobre o poder do olhar. Hoje eu quero pregar, continuando aquela linha de fé. Coloca Hebreus 11 novamente, Hebreus 11, só que agora o versículo 24. Muito obrigado. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Olha que paradoxo. Coloca novamente o versículo 24. Olha aqui, contraponto, João. Pela fé, Moisés, no original, maduro, consciente, responsável, sabia o que estava fazendo, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão do palácio, do conforto. Para quê? Próximo verso. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Olha que interessante. Eu percebo que quem é anônimo deseja ser famoso. O pobre sonha em ser rico. Mas olha esse versículo. O famoso está abrindo mão da fama, está abrindo mão da riqueza, está abrindo mão do palácio, para ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo, ou um pouco de tempo, ter o prazer do pecado. 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? Você vê como a fé te faz abdicar de coisas que todo mundo quer ter? Mas a fé te faz enxergar uma recompensa que nem todos conseguem visualizar. A fé é sobrenatural. Por isso que quem vive por fé não é aquele que está sempre atacando. Porque as pessoas confundem, por exemplo, posso tudo naquele que me fortalece. Olha aqui para mim. O que é poder tudo em Cristo? As pessoas pensam que eu posso tudo. Por causa da minha fé, eu vou poder ter uma Mercedes, uma BMW, uma Porsche, eu vou poder morar em Jurerê, eu vou poder morar na beira-mar. Por causa da minha fé, eu vou poder ter as grifes. Por causa da minha fé, eu vou conseguir tudo o que eu quero. Só que, Tiago, na verdade, poder tudo em Cristo não é sobre o quanto você pode conquistar. Porque um versículo antes, Paulo diz, eu aprendi a passar necessidade, a ter fartura. Então, poder tudo em Cristo não é sobre quanto você consegue conquistar, mas é quanto você consegue suportar. Quem pode tudo em Cristo, Davi? Não é aquele que consegue conquistar tudo, mas é aquele que consegue ser feliz mesmo não tendo tudo. Então, se você consegue ser feliz mesmo não alcançando tudo que o seu coração deseja, aí você pode falar, posso tudo em Cristo que me fortalece. Melk, essa pregação improvisada. Quem estava aqui na segunda-feira passada? Foi uma das melhores segundas da história. Foi uma das melhores segundas. Melk, vamos ver quem foi esse Moisés? Vamos pregar juntos. As pessoas esperam esse momento, hein? Você vê? Melkzão, para ir direto ao ponto, você lembra de quem Moisés era filho? Sim. Filho da... Nessa hora dá um branco. Filho, né, da jovem Joquebede. É isso aí, é isso aí. Dá um branco, né, Melk? Às vezes, né? Foge. Ele nasceu em um contexto caótico, porque o rei do Egito, Faraó, havia dado um decreto que todo filho que fosse gerado por uma hebreia deveria ser executado. Ele estava tentando controlar a taxa de natalidade com medo de perder o controle e o domínio sobre os hebreus, porque eles estavam se reproduzindo, se multiplicando de uma forma anormal. Para resumir,
Eles entram no Egito como uma família de 70 pessoas, e quando saem do Egito, provavelmente você já ouviu aquela história que Deus abriu o mar. Você que canta bem, quando estiver em frente ao mar, vai. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Lembra dessa história? O pastor pregou ontem. O povo diante do mar, Deus abriu. Agora, um detalhe que poucas pessoas param para analisar. Sabe quantos hebreus atravessaram o mar quando Deus abriu? Aproximadamente 2 milhões de hebreus. Então eles entram no Egito como uma família de 70 pessoas. Só que quando saem do Egito, não são 70 pessoas, não são 100, não são 200 pessoas, Melk. São aproximadamente 2 milhões de hebreus. Olha como esse povo cresceu, se multiplicou. O faraó estava com medo, porque ele percebeu, o povo se tornou mais poderoso do que o Egito. Eles não vão aceitar mais a escravidão. Hein, Túlio? Eles não iam aceitar mais a escravidão, porque eles estavam crescendo. E aí, o faraó falou, antes de eu perder esse povo, eu vou tentar controlar a taxa de natalidade, e deu decreto de morte. Vamos ver o que aconteceu? Capítulo 2 do livro do Êxodo, por favor, rapidamente. Depois do decreto de morte, Melk, um homem chamado Amrão, esposo de Joquebede. Lê o versículo 1, por favor. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Esse homem se chama Amrão, grava, o pai de Moisés. Essa mulher, Joquebede. Eles se casam no versículo 1, no 2 a mulher já está grávida. Arão não perdia tempo. Rápido. Lê o verso 2 para nós, por favor. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. A uma filha, Melk? Não, filho. Confio na tua inteligência, eu faço um pix para você se você acertar. Se fosse menina, teria algum problema? Segundo a lei judaica, a cultura do povo de Deus, Uau, teria um problema. Peraí. Ele foi para a cultura. Culto. Vamos deixar a cultura de lado e vamos para a história. Aqui, ó. Lembra que Faraó quer matar os meninos. Sim. Então a menina está salva. Está salva. Aí, sem salva. É isso aí. Bora lá. Deixa a cultura para depois. Para depois. Vamos lá. Vou perguntar de novo. Vê se te gerou uma filha ou um filho. Um filho. Filho homem. Um filho, né? Já fala que sim. Então tá. Se fosse uma menina, teria problema? Não teria, porque a sentença de morte era para os meninos. Era só isso que eu precisava. Era isso, meu Deus. Eu te amo. Então, Melk, se fosse uma menina, não teria problema. Não. Qual que é o problema aqui? Ser um menino. Então você está falando que Joquebede gerou um problema. Sim. Porque havia um decreto de morte sobre os meninos que fossem gerados nesse contexto. Exato. Só que aí você faz um louvor depois aqui. Amém. Parece que o que ela gera é um problema, mas na verdade é uma resposta. Uau. Porque às vezes Deus envia grandes respostas em embalagens que nós não estamos esperando. Conseguiu pegar? Dá um toque em quem está do seu lado e fala assim: isso que parece ser um problema pode ser o passaporte do céu para você acessar uma nova estação. Pegou, Lavínia? Então, isso que você está enxergando como o grande problema da sua vida pode ser o passaporte do céu para você acessar um novo nível. Então você precisa começar, estou começando a arrepiar, Melk. Você precisa começar a olhar para a vida com a perspectiva que Deus olha. Senão você pode acabar abortando grandes projetos por causa de uma visão errada. O povo precisava de um libertador? Sim. Joquebede está gerando um menino? Sim. Parece que é um problema. Exato. Mas na verdade é a resposta que o povo precisa. É isso. Você pegou? Sim. Às vezes Deus manda a resposta que eu preciso, só que numa embalagem que eu não estou esperando. É. Aí eu olho e fico com medo. E aí Deus está dizendo: se você soubesse que dentro dessa embalagem está o passaporte para você acessar o próximo nível, você não estaria chorando. É isso. Amém. Eu vou simplificar aqui, porque tem gente que está boiando. Vou fazer conexão.
Golias se levantou para afrontar Israel. Sim. Eu preguei isso esses dias, mas não falei isso. Essa desceu agora. Qual era a recompensa que quem vencesse Golias iria ganhar? Casar com a filha do rei e riquezas. Davi tinha sido ungido ao quê? A rei? Só que Davi era o rei? Não. Pera, então se Davi derrubasse o gigante, Ele se casaria com a filha do rei. e automaticamente viveria no palácio. Exato. Pegou? Peguei. Tem gente que não pegou ainda. Ele era ungido, mas não tinha acesso. Quem disse que foi o diabo que levantou Golias? Pegou? Peguei. Todo mundo olhava para Golias e falava o quê? Tô fora. Olha o tamanho do gigante. Davi olhou para Golias e falou: uau, Mata esse. essa é a oportunidade que eu estou precisando para acessar o meu destino. Você conseguiu pegar? Mas vamos continuar. Lê o texto. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Viu que ele era formoso. No hebraico não era fisionomia, não era sobre ser bonito igual Vini. No hebraico é saudável. Ele era saudável. Quando ela viu que era um menino, ela sabe do decreto, o que ela fez? Escondeu o menino. Por que ela escondeu o menino? Porque ela viu que era saudável. Não, saudável ok, tá saudável. Mas lembra o decreto? Porque havia um decreto de morte. Então por que ela escondeu o menino? Para que ele não morresse. Então você está dizendo que existem alguns projetos que para não morrerem precisam ser escondidos? Exatamente. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, Aonde, Vini? nas asas do seu amor. Vini, confio na sua inteligência. Se um egípcio descobrisse que na tenda de Joquebede tinha um menino, o que ia acontecer com o menino? O que ia acontecer, pastor? Você foi muito rápido agora. Ele foi inteligente mesmo. Melk, confio em você. Se um egípcio descobrisse que na tenda de Joquebede tinha um menino, o que ia acontecer com o menino? Morria na hora. O que ia acontecer? Morria na hora. Agora você está entendendo por que você não pode abrir a porta da sua casa para qualquer um? Nem todo mundo tem estrutura para conhecer os projetos que Deus te fez gerar. O problema, olha aqui para mim, o problema é que qualquer um que se aproxima de você conhece tudo da sua vida. E você precisa entender que nem todo mundo tem maturidade para conhecer os projetos que Deus te entregou. Então a partir de hoje você precisa estabelecer, alguém pegou níveis de relacionamento? Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala para essa pessoa assim: para de mostrar os projetos que Deus te deu para todo mundo. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo. O salmista disse: O salmista diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. é para aqueles que o temem. Não, vocês não entenderam? Você não entendeu? Eu vou repetir. Eu vou repetir. Se nem Deus Se nem Deus revela segredo para todo mundo, revela segredo para todo mundo, você dá acesso para todo mundo. por que você dá acesso para todo mundo? Aqui daria para fazer uma pregação, mas vamos continuar. Quanto tempo ela escondeu? 3 meses. Lê o próximo verso. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Peraí, não quer mais escondê-lo? Não podendo. Então ela queria. Ela queria. Se ela queria que o menino continuasse escondido, por que ela não está conseguindo? Que vai crescendo, né? Mas ele não estava escondido? Estava escondido. Então você está dizendo que mesmo escondido o menino? Vai crescendo. Peraí, então o projeto de Deus cresce até escondido? É exatamente isso. Então você está dizendo que se eu carrego um projeto de Deus, eu não dependo de vitrine para ele se desenvolver? Uau, não. Você está dizendo que se eu carrego um projeto de Deus, eu não dependo de marketing para ele crescer? Não, Deus Você sim está carrega. dizendo que se eu carrego um projeto de Deus, eu não dependo de mídia para crescer? Não. Se eu carrego um projeto que realmente é de Deus, ele vai crescer mesmo escondido. Tem gente que está pegando ali, Vini, eu confio em você, eu vou repetir. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Se o projeto que você carrega realmente é de Deus, até escondido ele vai crescer.
Aleluia, eu vou falar mais uma vez. Se o que você carrega realmente é de Deus, você não depende de curtida para crescer, você não depende de mídia para crescer, você não depende de vitrine para crescer. Se é de Deus, vai crescer até escondido. Esconda a mente nas asas do seu amor. Meu, Vini, tem gente aqui que está pensando que está esquecida. Uau. Pegou? Eu vou te perguntar de novo. O menino estava escondido? Ele estava escondido. Mas estava parado? Não, estava crescendo. Porque estar escondido não significa estar esquecido. Exato. Tem gente que está aqui escondido pensando que está esquecido. Porque as pessoas estão entrelaçando. Se não pegar, a gente pula lá. As pessoas, pastor Lucas, hoje entrelaçam, ligam, conectam crescimento com visibilidade. Parece que só cresce quem é visto. Mas no reino de Deus é possível você se desenvolver sem ser visto. Melk, ela escondeu por 3 meses, agora ela não pode mais escondê-lo. Ela pegou um cesto, impermeabilizou e colocou o menino entre os juncos, na margem do rio Nilo. Ela estava abandonando o menino? Não. Desistindo do projeto? Não. Ela estava entregando ele para sobreviver, para tentar fazer com que ele vivesse. Ok. Mas quando ela colocou o menino entre os juncos, em um rio perigosíssimo, que era o rio Nilo, ela tinha controle sobre o que aconteceria com o menino? Não tinha. Ela até tentou. Na verdade, Joquebede entendeu que se ela mantesse o menino na mão dela, ela perderia. Tem que entregar. Porque tudo que eu seguro com a minha mão, eu corro um grande risco de perder. Uau. Tem muita gente aqui que está comprometendo o futuro de um grande projeto porque não está querendo sair do controle. A tua autossuficiência, o teu orgulho pode estragar tudo. Vou perguntar de novo, quando ela colocou o menino na margem do rio, ela estava desistindo do menino? Não. Na verdade, ela estava dando uma mensagem para o mundo espiritual. Se a minha mão não é mais capaz, eu vou colocar na mão de quem me deu o projeto. Vamos ver o que aconteceu quando ela colocou na mão de Deus? Verso 4, coloca por favor. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Miriam está de longe para saber o que ia acontecer. Vê o que aconteceu. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. Peraí, quem está descendo para tomar banho? A filha de Faraó. Para tomar um banho no rio. Isso. As donzelas estavam passeando na borda do rio. Vê quem viu o projeto. E ela viu a arca no meio do juncos. Elas viram? Não. Ela. Ela quem? A princesa. Mas as donzelas estavam na borda. Sim. Então as donzelas estavam mais próximas. Sim. Se elas estavam mais próximas do cesto, do menino, por que elas não viram o menino? Por quê, pastor? Não, eu que te perguntei. Não, vai lá. As donzelas tinham recurso para manter esse menino vivo? Não. Elas conseguiriam... Pegou Lavínia? Elas conseguiriam convencer Faraó para não matar esse menino? Não. Lavínia, Deus não apresenta projeto para quem não tem recurso para financiá-lo. Tem gente que não pegou ainda. Melk, isso aqui é coincidência? Não. Obra do acaso? Não. Sorte? Não. Sabe o que chama isso, Lavínia? Conexão divina. Porque toda vez que Deus quer te levar para um próximo nível, Deus não te dá coisas, Deus te conecta com pessoas que podem financiar o teu propósito. Tem gente aqui que não está pegando, porque se estivesse pegando já teria ficado de pé. Mas eu vou ser mais direto. A mensagem de hoje é: nem que Deus tenha que fazer gente grande descer do palácio. Tem gente que pegou, vou repetir, nem que Deus tenha que fazer gente grande descer do palácio para... Pega, pastor Lucas, que isso aqui é para você. Nem que Deus tenha que fazer gente grande descer do palácio, Deus vai fazer. Mas aquilo que Ele te deu não vai morrer. Pastor, qual é a mensagem de hoje? Se prepare, porque Deus vai começar a te apresentar. Aleluia, tá pegando, doutor? Deus vai começar a te apresentar pessoas que podem financiar o teu propósito. Eu preciso que você bata na mão de no mínimo 3 pessoas e fala aí: se prepare, porque tem conexão de ouro chegando aí. Se prepare, porque tem conexão de ouro chegando aí. Se prepare, porque tem conexão de ouro chegando aí. Se eu estou guardado por quem nunca vê, seu nome é Jeová Jireh, e nas promessas de novo eu creio.
sei se vocês estão entendendo o que o pastor está pregando. Mas tem conexão nova chegando. Mas tem conexão nova chegando aí. Não, vocês não ouviram. Não é gente que você ia conhecer no caminho normal. É gente que Deus vai colocar no seu caminho. Porque João, Cleo, existem pessoas que nós conhecemos, mas algumas Deus nos apresenta. Melque, as donzelas não viram o menino, porque Deus não precisa de muitas pessoas. Gente, senta. Eu vou repetir, Melque, donzelas, plural, mais de uma. Deus não depende de muitas pessoas. Deus não precisa de muitos contatos. Uma conexão resolve tudo. O seu problema é que você está perdendo tempo com donzelas. E Deus está dizendo: eu sei na mão de quem está o recurso que você precisa. Melque, Joquebede gerou um menino. Mas ela tinha recurso para mantê-lo vivo? Mas ela tinha recurso para mantê-lo vivo? Não tinha. Como essa história vai ser resolvida? Não, estou devolvendo a pergunta. Ela tem um projeto? Ela tem um projeto. Mas ela tem recurso para mantê-lo vivo? Não tem. Mas o Deus que te dá o projeto é o Deus que se responsabiliza em enviar o recurso. É isso. Pegou? Peguei. Se Deus te deu o projeto, por que você acha que Ele não vai te dar o recurso? Tem gente aqui, João, que o projeto já nasceu. Já gerou, pastor Lucas. Já tem a ideia, tem a planta, tem o desenho. O arquiteto já fez, já tem tudo desenhado. Já sabe como vai ser. Só que falta o recurso. E aí Deus está dizendo: eu sei na mão de quem está o recurso que você precisa. Melque, quando a donzela viu, ou melhor, a donzela viu que a princesa se compadeceu, todas ali. Só que a princesa não tinha leite. Ela tinha dinheiro? Muito. E leite? Não. Por que ela não tinha leite materno? Porque ela não deu à luz. O dinheiro constrói estética, mas não constrói genética. É isso. E ministério relevante não se constrói com estética. Ministério relevante precisa ter DNA. Pegou? Peguei. Tem muita gente pensando que constrói ministério no YouTube. Uau. Mas ministério não se constrói no Instagram, nem no YouTube, nem no Facebook. Ministério não se constrói atrás de uma câmera. Ministério precisa ter DNA. Então a princesa tem dinheiro, mas não tem leite. Olha que loucura, irmão. Miriam, que era a irmã, estava de longe para saber o que ia acontecer, pastor. E ela viu, e ela falou para a princesa: você não quer ajuda? Eu conheço uma mulher que pode dar leite para esse bebê. A princesa falou: sério? Você conhece uma mulher que pode me ajudar? Ela não sabia que estava falando com a irmã do bebê. Aí Miriam falou: conheço. Aí a princesa falou: então chama. João, agora a irmã vai atrás da mãe. Quando Joquebede chega diante da princesa, Joquebede pediu favor para a princesa? Não. Quem pediu favor? A princesa? Para uma escrava? Sim. Mas é comum princesa pedir favor para escrava? Não. Quem precisava do favor, na verdade? Quem era maior interessado em que o menino ficasse vivo? Joquebede. Mas ela que está pedindo um favor? Não. Peraí, você está falando que a princesa está pedindo um favor para uma escrava? Isso, exatamente isso. É normal princesa pedir favor para escrava? Não é normal. Mas quando Deus entra na história,
Gente grande tem que entender qual que é o seu propósito. As coisas cooperam para o bem. Agora, se ele não pegar é que tão mal. A princesa olha para a mãe, sem saber que era mãe biológica, e falou: cuida desse bebê para mim. E não se preocupa com mais nada. O meu pai é o rei do Egito, Faraó. E eu vou pedir para o meu pai para todo mês fazer um pix para sua conta. Uma mãe cuida do filho porque ama. Pega, Lavínia, que isso é para você. Uma mãe cuida do filho porque ama ou para ganhar dinheiro? Porque ama. E agora, imagine você fazer o que você ama e ainda ser remunerado por isso. Pegou? Deus está mudando o nível de Joquebede. Agora ela vai, João, agora ela vai fazer o que ela ama, sem se preocupar. Eu vou repetir. Agora ela vai fazer o que ela ama, sem se preocupar. Uma mãe cuida para ganhar dinheiro ou porque ama? Porque ama. Agora imagine você fazer o que você ama e ainda ser remunerado. É Deus tirando pessoas aqui do nível de escravidão. Eu não sei se você está entendendo. Eu vou ser mais direto. A pior coisa é você trabalhar com algo que você não ama. Porque aí você tem um sentimento de escravo. Porque você sabe que isso não é o que você nasceu para fazer. Mas aí você tem que fazer por causa de uma necessidade. E aí você tem que fazer para pagar a conta. E aí você tem que fazer para não morrer de fome. E aí você tem que fazer para não ser envergonhado. Só que Deus está dizendo: eu vou mudar o nível da sua vida. Porque quem trabalha muito, preste atenção que eu vou te falar, quem trabalha muito não tem tempo para viver o real propósito. Quem trabalha muito, na verdade não tem nem prazer na vida. E eu vou além, quem trabalha muito não consegue nem ganhar dinheiro. Então não é sobre trabalhar muito, é sobre fazer o que você nasceu para fazer. Porque quem vive o propósito não encontra trabalho no dia a dia. É um prazer que move ele. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus vai mudar o nível da sua vida. Eu não sei como você se chama, nunca te vi, não sei aonde você mora, mas hoje Deus intervém na sua história. Fica de pé. Hoje Deus está dando um basta. Olha aqui para mim, como você se chama? Brito. Essa mensagem está sendo para você. Porque existe algo muito grande dentro de você. Só que hoje você se encontra num cenário, numa atividade, numa ação que não combina com nada com aquilo que Deus te chamou para fazer. Só que hoje Deus está dizendo: eu estou fechando o ciclo para fazer você viver o teu propósito. Não é a última vez que eu estou te vendo, Brito. Porque Deus vai te usar muito. Teu lugar é no altar. Nós ainda vamos ganhar muitas almas juntos. Dá um abraço aqui em mim, Brito. Preste atenção, Mir. Quem diria que toda essa situação ia levar Joquebede para esse nível? Como escrava, ela vivia uma vida de escrava, agora ela vai se tornar colaboradora do palácio. Tem coisas que acontecem na sua vida que você não entende. Você lembra que eu falei no começo que o que parecia ser um problema era o passaporte? Você conseguiu pegar? Tem coisa que está acontecendo na sua vida hoje que você não está entendendo o porquê. Mas é o caminho que Deus está criando para mudar você de nível. Então para de reclamar.
Fala para quem está do seu lado, você não está tão mal assim como parece. Zebacalachore halasi. Zemio fracatasi. Deus só está esperando você confiar nele de verdade. Deus permitiu tudo isso para você voltar a depender dele. E para você saber que ele ouve o grito do teu coração, ele me traz aqui atrás. Porque a tua alma gritou, Deus, fala comigo. Você sempre tenta mostrar força, sempre tenta mostrar que está bem, porque a vida te obrigou a amadurecer muito nova. Tem coisas que você viu acontecendo na tua família que se Deus mostrasse para as pessoas aqui, muita gente ia chorar com você. E ele me traz lá daquele altar, aqui para praticamente o último banco da igreja, para te dizer, você nunca esteve sozinha. Respondendo a tua oração, porque eu vi você me pedindo, fala comigo que eu preciso de socorro. E eu hoje me manifesto como socorro bem presente, porque eu sei que é o dia da tua angústia. Zé Macalato que ela é siofrá. Olha o que eu vou te falar. A Bíblia diz que Deus revelou os seus caminhos a Moisés. Moisés não andou em um caminho comum, Moisés trilhou um caminho revelado por Deus. E hoje o Senhor me autoriza a te dizer que a partir de agora você vai trilhar por caminhos revelados. Enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai. Nel, que agora Joquebede ganha salário para cuidar do próprio filho. Quem viabilizou esse caminho para Joquebede? A filha de Faraó. Agora Moisés é amamentado pela mãe, mas chega um tempo que a mãe biológica tem que entregá-lo ao palácio. Você acha que ela estava feliz? Jamais. Quem deu o nome para Moisés de Moisés? A mãe ou a princesa? A mãe. Adotiva. A mãe adotiva. Eu te ajudei. A mãe adotiva. Adotiva. Ela é mãe adotiva. Você não errou. Ela pegou, pastor Lucas, o cesto e disse: vai se chamar Moshe, que significa aquele que foi tirado das águas, doutora. Imagine, a mãe biológica não deu nome para o próprio filho e agora ela não vai conseguir educá-lo. O que ela teve que fazer? Entregar. Lembra o que eu falei que Moisés era quando ele foi gerado? O que eu disse que ele era? A promessa. Uma resposta. Se Joquebede não entrega, o povo não desfruta da liberdade. João, Moisés virou uma semente que trouxe libertação. Porque toda libertação, toda revolução, ela é
ela é antecedida por uma entrega. Ela entrega. Meu amigo, eu vou traduzir o que eu estou falando. Qual era o sonho de Joquebede quando um menino estava debaixo de um decreto? Que ele vivesse. O sonho de Joquebede era salvar um filho. O propósito de Deus era salvar uma nação. Uau! Deus sempre pensa maior que você. Você consegue entender o que eu estou falando? Você pensa no micro. Mas para você o micro é tudo. É o teu mundinho. É o carro que você quer. É a casa que você quer morar. É o meu micro. É você aqui olhando para o teu mundinho. Só que Deus olha para o macro. Preste atenção no que eu estou te falando. Deus não quer apenas tocar você. Deus quer tocar uma nação. Tudo que você constrói para você, acaba em você. E só toca uma família. Agora, tudo que você constrói para a glória de Deus, toca uma nação. A pergunta é, Jean, você quer construir algo para tocar a tua família ou você quer construir algo para tocar uma nação? Você quer construir algo para tocar tua casa ou você quer construir algo para tocar uma nação? Melque, ela ofertou o filho. Deus levantou Moisés como o quê? Como o salvador, né? O libertador do povo dele. Se Joquebede não tivesse ofertado, Não seria. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que entregou o seu filho. Sem entrega não existe revolução. Sem entrega não existe mudança. Tem gente que está tendo dificuldade para entregar porque está vivendo debaixo de uma necessidade. Só que Deus está te convidando hoje para viver um propósito. Um propósito maior do que aquilo que você idealiza como tudo. Meu amigo, de coração, eu aqui estou em casa, eu posso falar: você acha que a minha vida tem que se resumir dirigindo uma Porsche? Você acha que a minha vida tem que se resumir dirigindo um carro? Você acha que isso é vida? Há um propósito maior. Isso é mediocridade, não que eu seja contra. Só que o que eu estou falando é que se eu enxergo a vida em um carro, em uma casa, em uma viagem, eu não entendi o que Deus quer de mim. Se eu estou fazendo isso aqui, Lavínia, e grava o que eu vou te falar, que Deus vai levantar você muito mais do que você imagina. Se eu estou fazendo isso aqui por causa de uma necessidade, eu não estou entendendo o que Deus quer de mim. Se eu estou com esse microfone na mão para ter um salário, eu não estou entendendo o que Deus quer de mim. Então nunca cante. Escuta o que eu vou te falar. Deus vai te levantar mais do que você imagina. E Deus vai cuidar de tudo, não vai te faltar nada. Mas nunca cante por causa de uma necessidade. Porque se você viver o teu propósito, a prosperidade vai correr atrás de você como consequência. Mas nunca coloque a tua necessidade na frente daquilo que Deus tem para você. Porque o mundo vai tentar te seduzir para você cantar por dígitos. Só que Deus quer que você cante por propósito. E se você cantar por propósito, enquanto você estiver cantando, cadeirantes vão se levantar das cadeiras de rodas. Cegos vão enxergar. Os sinais e os milagres te acompanharão, Lavínia. Mas nunca se esqueça, você está vivendo por uma causa maior que a sua própria vida. É maior do que você, é maior que os seus sonhos, é maior que os seus ideais, é maior que uma música viralizar. Qual é o erro, Érica? Qual é o erro, Melque, dos cantores de hoje em dia? Eles querem compor, Aline, para viralizar. E não é errado viralizar. O errado é você pensar que a vida em Deus se resume em ter curtida, em ter like. Isso é paranoia, você usar o nome de Deus para realizar os seus desejos mesquinhos. E por isso que eu vim pregar hoje, pastor Lucas, não do Moisés que entrou no palácio, mas do Moisés que já grande olhou para tudo aquilo, João, e falou: se não for para eu viver meu propósito, não faz sentido eu ter chegado aqui. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Para viver o quê? Para viver o quê? E você não consegue abrir mão de uma balada? Você não consegue abrir mão de um baseado?
Você não consegue abrir mão de um sexo. Olha o que Moisés está abrindo mão. Ele está abrindo mão de toda a riqueza que o Egito oferecia para ele. Por isso que viver para Deus não tem a ver com quanto você quer ganhar, mas com quanto você está disposto a abdicar. Porque aquele que achar a sua vida aqui, perdê-la-á. Paulo disse, se você serve a Jesus só por causa das coisas dessa terra, você pode se considerar um dos mais miseráveis entre todos os homens. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, faça o quê? Faça o quê? Negue-se a si mesmo. Então não tem como você viver o que Deus tem enquanto você não falar não para a tua vontade. E Deus está te convidando hoje para você falar não para tudo que está te atrapalhando de viver o que Ele tem. Pastor, essa pregação está sendo muito para mim, porque eu me perdi com as distrações do mundo, eu me iludi, eu me deslumbrei, eu estou aparentando que estou bem, mas eu sei que eu estou perdido. Só que hoje eu vi que a palavra veio para eu me achar em Deus e no meu propósito. Se você entende que é para você e quer de fato morrer para o mundo, fica de pé no teu lugar. Só você que está entendendo que não está vivendo o teu propósito e quer hoje morrer para si mesmo, fica de pé no teu lugar. Pastor, eu não estou conseguindo, mas eu tenho vontade de matar minha carne. Então é para você. Porque a segunda abundante não é para super-homem, nem para Mulher Maravilha. A segunda abundante é para gente fraca, mas que tem coragem de assumir a fragilidade, de falar, olha, esse sou eu, essa sou eu. Essa sou eu, quebrada, fraca, arrebentada, mas eu quero melhorar. Se você está entendendo que é Deus te convidando, fica de pé, não por emoção, mas com consciência, porque Moisés fez isso com consciência. A decisão por Deus, que é consciente, aquele que quer vir após mim, você tem que querer. Aquele que quer, consciência, eu sei o que eu estou fazendo. Você que está de pé, sai do teu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Você que está tendo essa dificuldade. Não entendo o meu próprio agir. Sinta a graça, o que seria de mim? Eu não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no
oramos por cada vida que aqui está. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que um poder venha do alto sobre cada história que aqui está. Eu declaro em nome de Cristo Jesus, Pai, que todo mundo que tinha qualquer tipo de vício aqui agora, Teu Espírito Santo está entrando, tomando totalmente o controle, Deus. E eu declaro que o desejo do pecado vai embora aqui agora. Eu declaro, Pai, que alguém que ia colocar um cigarro aqui na boca, eu declaro em nome de Cristo Jesus que vai vomitar. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que se alguém estava tomado pela bebida, pela droga, eu declaro que quando for se aproximar de algum tipo de vício, Deus, vai ter ânsia. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que as pessoas que estão aqui, Deus, estão reconhecendo algo, que não conseguem se libertar sozinho. As pessoas que estão aqui à frente, Deus, reconheceram que não conseguem caminhar sozinho, Deus. E graças ao Senhor por isso, Pai. Porque hoje eu declaro que é noite de libertação. Eu declaro que é noite de cura. Eu declaro que Teu Espírito Santo está aqui fortalecendo, Deus, para um novo momento, para um novo caminhar e para uma nova etapa na história de vida de cada um dos Teus filhos. Se você pode, querido, coloque uma mão no seu coração. E você, igreja, que deveria estar celebrando como um estádio de futebol, porque se você entendesse o que está acontecendo aqui à frente, os céus estão em festa quando alguém se arrepende e decide caminhar um novo caminho em Cristo Jesus. Se você pode estender a mão para cá, gostaria que você que está aqui à frente coloque a mão no seu coração, e a igreja toda pode repetir essa oração. O que nós vamos fazer aqui não é uma reza. O que nós vamos fazer aqui não é uma reza. Escute o que eu estou dizendo, não é uma reza. Eu vou falar, você vai refletir. E se você concordar, você repete e repete com vontade, amém? Diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, a minha história em Tuas mãos. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a Ti pertence. Eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou e está vivo e habita dentro de mim. E hoje, Jesus, eu quero ser conduzido pela Tua palavra e pela Tua verdade. Eu hoje renuncio a minha vida, a minha vontade, os meus planos, para viver a Tua vida, a Tua vontade e os Teus planos. Eu Te recebo, Jesus, como meu único, suficiente e soberano Salvador, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você pode aplaudir o Senhor com toda a tua força. Veja, queridos que aqui estão